Você já se perguntou por que Deus escolheu Davi? Não o mais velho, não o mais forte, não o mais óbvio. O que havia naquele jovem pastor, escondido no campo, que fez o Criador do universo dizer: é este? A Bíblia nos dá a resposta, mas ela está envolta em um mistério que a maioria ignora. Não foi a força, não foi a beleza, nem mesmo a coragem que ele mostraria depois. Foi algo muito mais profundo, algo que ele carregava nas mãos e no coração ungido. E acredite, o segredo da abundância em Cristo que você tanto busca está diretamente ligado a este objeto simples, a harpa de Davi. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos desvendar o que a harpa de Davi realmente representa e como você pode aplicar esse segredo milenar para destravar a escolha de Deus e a abundância na sua própria vida. Este não é apenas um estudo bíblico, é um mapa para o seu destino. Para entender o segredo da harpa, precisamos voltar ao momento da crise. O profeta Samuel estava em luto, desiludido com Saul, o rei que havia falhado. Deus o envia à casa de Jessé para ungir um novo rei. E aqui, a primeira grande lição. Quando Samuel vê Eliabe, o primogênito, ele pensa: certamente este é o ungido do Senhor. Gatilho mental, erro comum. É o erro que todos nós cometemos, julgamos pela aparência, pelo currículo, pela posição social. Mas então, o versículo que muda tudo, o divisor de águas da história de Davi e talvez da sua vida. 1 Samuel 16:7. Grave isso. Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pense nisso. Se Deus não olha para o que você faz, mas para o que você é, se Ele não se impressiona com o seu templo, mas com o seu coração, o que exatamente Deus está vendo no seu coração agora? E mais importante, se o coração de Davi era o critério, o que ele estava fazendo no campo, sozinho, que estava moldando esse coração de forma tão única? A resposta não está no cajado, mas na harpa. E o que essa harpa estava tocando é o que vamos descobrir agora. O campo de pastoreio de Davi não era um lugar de tédio, era a sua escola de unção. Enquanto seus irmãos se preparavam para a guerra ou para a vida na cidade, Davi estava em um laboratório de intimidade com Deus. Ele era o arquetipo do pastor, aquele que cuida, protege e se conecta com o Criador na solidão. E é aqui que a harpa de Davi entra em cena. A harpa não era apenas um instrumento musical, era o seu canal de adoração. A harpa era a voz do seu coração. Quando ele tocava, ele não estava apenas passando o tempo. Ele estava escrevendo os salmos. Ele estava conversando com Deus. Ele estava ungindo a si mesmo com a presença divina. A harpa era a sua arma contra o medo, contra a solidão, e até mesmo contra o leão e o urso. O segredo não é a música, mas o propósito da música. A harpa de Davi estava afinada com o céu. Ela estava gerando uma frequência espiritual que o tornava irresistível aos olhos de Deus. Ele estava praticando a adoração que precede a escolha. Ele estava cultivando um coração que, quando Deus olhasse, estaria pronto. Mas o que aconteceu exatamente no momento da unção? E como essa frequência da harpa se manifesta na sua vida hoje para trazer a sua abundância? O clímax está chegando, e ele vai redefinir sua busca por prosperidade. Chegamos ao ponto central, a entrega da promessa. Samuel, após ver todos os filhos de Jessé, pergunta: acabaram-se os jovens? E Jessé, quase com desdém, menciona o caçula, o pastor. Davi é trazido. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção não foi o ponto de partida. Foi a confirmação de um coração que já estava preparado. A harpa de Davi era o instrumento que afinava o seu coração para a frequência do Espírito Santo. O segredo da abundância não é a busca por bênçãos materiais, mas a busca por um coração que adora, que confia, que se conecta com Deus na solidão. A harpa representa a sua adoração ininterrupta, o seu louvor que não depende das circunstâncias.
o seu tempo de intimidade com Deus que ninguém vê. É essa adoração que atrai o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo se apodera, a abundância, em todas as suas formas, paz, propósito, provisão, é uma consequência natural. Se a harpa de Davi era o segredo para atrair a unção e a escolha de Deus, qual é a sua harpa hoje? O que você está tocando no seu secreto que está moldando o seu coração? E como você pode começar a tocar a melodia da abundância agora mesmo? A resposta está na aplicação prática que vou te dar na conclusão. A lição de Davi é clara: Deus não escolhe o capacitado. Ele capacita o escolhido, mas a escolha é baseada no coração. O seu coração ungido é a sua verdadeira harpa. É o seu instrumento de conexão com o céu. A abundância em Cristo não é um prêmio que você ganha por fazer coisas. É um rio que flui de um coração que está em perfeita sintonia com o Pai. Pergunte a si mesmo: onde está o meu tempo secreto? O que eu estou cultivando no meu interior? Se a sua harpa está desafinada, cheia de mágoa, ansiedade ou inveja, ela está emitindo uma frequência que repele a unção. Mas se você a afinar com a palavra, com a oração e com a adoração genuína, você se torna um ímã para a presença de Deus. O coração ungido é aquele que, mesmo na solidão do campo, escolhe adorar. É aquele que, mesmo sem o título, já vive como rei. Se esta mensagem tocou o seu coração e te fez refletir sobre a sua própria harpa, eu tenho um pedido e um desafio para você. Primeiro, o pedido. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo mapa para a sua abundância em Cristo. Comente aqui embaixo. Qual é a sua harpa hoje? O que você vai começar a tocar no seu secreto a partir de agora? E o desafio: compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam entender que a escolha de Deus não é sobre a aparência, mas sobre o coração. Vamos espalhar essa verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele afine a sua harpa e que o seu coração ungido atraia a plenitude da abundância que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.